O Evangelho de hoje, do 15º domingo depois de Pentecostes, segundo São Lucas. Naquele tempo, achava-se Jesus a caminho de uma cidade chamada Naim, acompanhado dos seus discípulos e muito povo. Ao chegar às portas da cidade, viu que era levado um defunto a sepultar, que era filho único de sua mãe, e esta era viúva. Ia com ela muita gente de cidade. Tendo-a visto o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Aproximou-se e tocou no esquife. Pararam logo os que o levavam. Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E sentou-se o que tinha estado morto e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Ficaram todos possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós. Deus visitou o seu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado na Podem sentar-se. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A epístola de hoje foi extraída de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, se vivemos pelo Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não procuremos a vanglória, provocando-nos uns aos outros e tendo mútua inveja. Irmãos, se algum de vós se tornar culpado de algum delito, vós que sois espirituais, admoestai-o com espírito de mansidão. Cada um reflita sobre si mesmo, para não cair também em tentação. Levai os fardos uns dos outros, e desta maneira cumprireis a lei de Cristo. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine as suas ações, e então conhecerá se poderá gloriar-se em si próprio, e não comparando-se com os outros. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que é catequizado na palavra, reparte de todos os bens com aquele que o catequizou. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, colherá no Espírito a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque o seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Logo, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos irmãos na fé. Hoje podemos falar muito sobre a oração. A oração do justo muito pode perante Deus. E a primeira parte de nossa oração, e acima de toda ela, é aquela que fazemos com o coração. Eis que diz nosso Senhor em outra passagem do Evangelho: Deus, nestes finais de tempos, quer adoradores em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e somente encontra verdadeiros adoradores naqueles que adoram em espírito e em verdade. As nossas orações, antes muito de serem vocais, elas têm que ser mentais. Todas as nossas orações têm que partir do Espírito, têm que partir de nossa alma, têm que partir de dentro. É aquilo que muitas vezes falam os padres, de que adianta estarmos de joelho, seja no genuflexório, seja no chão, quer sentado, quer em pé, pegando o nosso terço na mão, ou outro livro de oração, fazendo nossa oração, lendo ou recitando de cor. E ao falar nossa Ave Maria, pensamos no almoço de domingo. De que adiantou nossa oração? Rezamos ao Deus invisível, que está em toda parte, ou rezamos para o prato de nossa mesa? Rezamos ao prato de nossa mesa. A nossa oração, ela tem que unir nosso espírito, ou seja, o nosso interior com o nosso exterior. E como fazemos isso? Fazemos isto, a imitação daquela senhora, viúva, mãe de um filho único, que estava sendo levada a sepultar. Essa senhora derramava copiosas lágrimas em seu caminho para seu velório, para a sepultura de seu filho. Eis que estava inconsolável da parte dos homens, mas seu espírito velava.
Não pensem que nosso Senhor Jesus Cristo não havia visto outros enterros, não havia visto outros velórios, não havia visto outras mães que choravam seus filhos. Acaso só morreu uma pessoa naquela Judéia? Enquanto nosso Senhor viveu 33 anos? Impossível. Nosso Senhor, cada dia que passava, via vários e vários sepultamentos, vários e vários velórios, várias pessoas que estavam a perder filhos, pais, esposos e esposas, todo tipo de gente. Acaso nosso Senhor não se compadeceu deles? Também? Só dessa mulher? Sim, só foi dessa mulher. Porque enquanto suas lágrimas fluíam de seu rosto, enquanto seu choro tangia e tingia suas vestes, enquanto aquela pessoa buscava consolá-la, ela não buscava consolo deles. Ela buscava consolo de Deus. O seu corpo desfalecia e morria. A sua alma estava em oração. Chorava e clamava ao Deus eterno e imortal que está em todos os lugares. E que estando em todos os lugares, estava também a observar e olhar por ela. Ela estava a fazer sua oração a Deus. Naquele momento, aquela senhora estava em oração. A sua boca não se mexia. Os seus lábios estavam mudos. Mas sua alma estava em constante oração. Meu Deus, seja feita a vossa vontade. Meu filho único, eu sou viúva, não tenho com que me manter, mas vós me quiseste levar meu filho, assim que seja feito. Ela fez o que hoje, no ofício de matinas, nós lemos. No santo profeta Jó, Deus o tirou, fez conforme aprove o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E eis que nosso Senhor, que escuta, perscruta os corações e os rins, escutou a oração daquela senhora, aquela oração contrita, sem soberba, aquela oração que em nada parecia com a oração do fariseu, aquela oração em que ela, esquecendo de suas qualidades, sabendo que ela somente vinha de Deus, olhava somente seus defeitos e falava bem assim: se Deus o tirou, era por causa de meus pecados e não por causa dele. Eis a oração confiante do justo. A oração do justo muito pode perante Deus. E a oração da Santa Missa é aquela que mais agrada ao Senhor. Quando vamos à Santa Missa, se nós estamos em espírito animado da missa que estamos assistindo, no Espírito de Jesus Cristo, as palavras do Evangelho, para nós não precisam nem de sermão. Nós fazemos sermão para aqueles que necessitam dele, porque muitos de nós não conseguimos compreender aquilo que se esconde nas parábolas de Cristo. Mas, se nós estamos imbuídos daquele Espírito de Jesus Cristo, nosso Senhor, como diz a imitação de Cristo, não precisamos de sermão para compreender o mistério que passa aqui em cima. O Espírito de Jesus, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito que anima todo este altar, todo o sacrifício, toda a imolação que nós fazemos, seja de viajar longas distâncias, seja de macerarmos nosso corpo, seja de entenebrecermos nosso espírito. O que fizermos, se nós fizermos com o Espírito de Cristo, para nós terá muito valor, porque afinal de contas, nós somos membros do corpo místico de Cristo, membros deste corpo místico. Nosso sofrimento é o sofrimento de Cristo. Não pensem que a paixão de Cristo, que aconteceu no Calvário há 2000 anos atrás, não ocorre de novo. Ocorre, primeiramente, neste altar, na Santa Missa. Jesus Cristo se morre de novo por nós. Segundamente, em cada um de nós que somos seus membros. Acaso não comemos todos do mesmo pão espiritual que é Cristo? Cada hóstia consagrada não são vários pedaços de Nosso Senhor, nem tampouco são vários Cristos diferentes. A cada hóstia consagrada que fica presente no sacrário e que também está presente em nosso coração depois que comungamos, essa hóstia consagrada é o mesmo pão espiritual que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele está em nós, em nossos corações, Ele deve ser levado em todas as partes. Não somente na glória do Tabor,
mas mais do que tudo, na subida do Calvário. Quando nós estamos subindo nosso Calvário de cada dia, seja na vida matrimonial, que é um Calvário pesado, pesadíssimo por sinal, seja na vida consagrada, seja na vida de solteiro, em qualquer vida que estamos, encontraremos inúmeros calvários. O calvário de uma rixa, o calvário do estudo, o calvário do trabalho. Encontraremos um calvário ali, um maior ou menor, mas sempre será um calvário. Nunca será sempre um dia de glória. Haverá, como diz Santa Teresinha, mais espinhos nessa roseira do que rosas. E nós temos que colher com o mesmo Espírito os espinhos e as rosas, que é o Espírito de Cristo nosso Senhor, que nós recebemos cada dia na Sagrada Comunhão, cada dia que nos é permitido, cada domingo, ou se nós temos a graça todos os dias da semana. O importante é que aquele Espírito anime nossas almas. E em segundo lugar, a oração nossa, ela tem que ser uma oração humilde. Como nós conseguimos a humildade? Acaso como nós conseguimos reconhecer o que somos? Dizia Santa Teresa de Jesus, a humildade é a verdade. O que é humildade? É o reconhecimento claro daquilo que nós somos. O que nós somos? Pó e cinza. O que Deus fez por nós? Plasmou o barro e nos fez um corpo. O que nós somos ainda mais? Se algum bem tem em nós, vem de Deus. É a sua graça que opera em nós. Se algum mal há em nós, é nosso. É devido à mazela, à nossa culpa do pecado original, que nós foi desarraigado para longe de nosso coração, o pecado em si mesmo, mas ficou preso em nós aquela consequência, a miséria. Acaso, depois do batismo, foi apartado de nós a ignorância? Infelizmente não. Quantos de nós, depois do batismo, continuamos ignorantes? Estultos? Inúmeros. Acaso, depois do batismo, nós ficamos imortais? Não. Justamente, depois do batismo, nosso Senhor nos manteve à prova. Nós ficamos batizados sim, mas, infelizmente para nós, nosso Senhor, Ele não quer nos dar todo o prêmio de graça. Ele quer dar-nos de acordo com o que nós pedimos. Por isso devemos rezar. E a nossa oração humilde. Santa Catarina de Sena, esta nobilíssima santa da igreja, um dia, estando de frente a uma pessoa que lhe detestava, odiava, queria ver na terra o próprio Satanás, mas odiava Santa Catarina de Sena. Eis que esta mulher, perante Santa Catarina, lhe começou a dizer que ela era tudo, menos santa. Se não me engano, chamou até de demônio encarnado. E Santa Catarina de Sena, olhando para ela, simplesmente respondeu: se não fosse a graça de Deus comigo, eu seria pior do que você imagina. Nós temos que reconhecer o que somos. Se não fosse Deus em nossa alma, seríamos piores do que imaginamos. É o que o apóstolo aqui nos ensina. Examine a tua consciência e vereis se tem alguma coisa que vós podeis gloriar-se em si mesmo. Acaso, se eu dou uma esmola para uma pessoa que necessita, acaso aquilo vem de mim? É Deus que me estimula a dar aquela esmola. Se fosse por mim, se fosse pelo Frei Leão, se fosse por qualquer um de nós cristãos, se fosse por nós mesmos, o nosso prazer natural da concupiscência dos olhos era amontoar, guardar riqueza, que não passe de um bocado de terra. O que para nós serviria aquilo? É Deus que opera em nós e faz com que nós, pegando daquilo que nos entra, saia para quem precisa. Nós temos essa consciência de que tudo que fazemos de bem vem de Deus. Não é de nós mesmos. É impossível alguma coisa boa vir de nós. É impossível. Nós podemos fazer o possível. Podemos lacerar nosso corpo na disciplina. Podemos fazer 1000 orações.
Se nós não tivermos a graça, não terá efeito nenhum. Não adianta. Deus é que opera bem em nós. Se nós fazemos alguma coisa por nós mesmos, sai sempre cheio de vaidade, soberba, vanglória, prevaricação, estultícia, maldade. O que nós fazemos que é conosco mesmo, sai sempre ruim. Reparem bem, se não fosse a graça de um professor que nos ensina, o que aprenderíamos nessa vida? Seríamos mais loucos do que nunca. A graça de Deus que opera em nós, ela que nos faz operar o bem. Somente a graça. Nada mais do que a graça. Podemos fazer tudo. Se nós não tivermos a graça de Deus, tudo foi em vão. A caridade é paciente, a caridade é benigna. A caridade só está na alma que está em graça. Se a pessoa perdeu a graça, perdeu a caridade. Se perdeu a caridade, perdeu tudo. Porque perdeu a Deus. De que adianta ter comida na mesa e não ter Deus no coração? É melhor comer pão seco com Deus do que ter uma mesa requintada, que eu digo, com todos os prazeres da face da terra, vivendo às custas de Satanás. Nada valeu. Nós temos que buscar a graça que opera em nós e que nos faz operar para o bem. Essa graça só vem pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, pelo sacrifício do Calvário, que se renova em cada Santa Missa e que se renova também em nós quando nós aceitamos nosso Calvário de cada dia. Eis a nossa missão de cristãos: completar em nossa carne o que faltou na paixão de Cristo. Ave Maria Puríssima, sem pecados concebidos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo.